Ives Gandra Martins, respeitadíssimo. Alguém vai questionar o que o Dr. Ives Gandra fala? Inclusive, ele também participou da elaboração da Constituição de 1988. Então, ele sabe exatamente o que ele está falando. O que aconteceu? O Ives Gandra Martins está rebatendo um monte de falácias de narrativa dessa CPI do circo, afirmando que o Bolsonaro não pode ser acusado pelos crimes que a CPI está falando que o Bolsonaro cometeu. Claro, evidentemente. Afinal de contas, esse circo, esse teatro não é para investigar nada, porque eles não querem ver corrupção, porque só o Consórcio Nordeste já é um portfólio de potenciais crimes cometidos. Mas o que eles querem é prejudicar o Bolsonaro para 2022, criando narrativas e tratando muito mal depoentes que não corroboram narrativas que eles estão orquestrando aí para prejudicar o Bolsonaro. Eu quero repercutir aqui uma reportagem da Revista Oeste, onde coloca exatamente os pontos que o Dr. Ives Gandra rebate, tá? E ele argumenta tecnicamente. Vou começar aqui para o vídeo não se estender muito. No documento assinado por Ives Gandra, o jurista afirma que Bolsonaro não pode ser acusado pelos crimes como estelionato, corrupção passiva, advocacia administrativa ou improbidade administrativa durante a pandemia. Ademais, as acusações de possíveis irregularidades no âmbito do Ministério da Saúde vêm sendo rebatidas pelo presidente da República, que sempre se manifestou no sentido de que deveriam ser investigadas. Tanto é que foi instaurado inquérito policial no dia 30/6/2021, em face dos depoimentos dos irmãos Miranda, prossegue Ives Gandra, referindo-se às acusações do deputado federal Luiz Miranda e de seu irmão acerca de supostas irregularidades nas negociações do governo para aquisições de vacinas. Sem crime de responsabilidade. De acordo com o parecer de Ives Gandra, Bolsonaro também não cometeu crimes de responsabilidade em sua atuação diante da crise sanitária no país, especialmente no que diz respeito ao colapso enfrentado no estado do Amazonas no início da pandemia. Aspas. Não se mostra possível imputar ao presidente da República qualquer responsabilidade relativa ao colapso na saúde em Manaus, no estado do Amazonas. O governo federal empreendeu esforços dentro da competência da União no sentido de conter a pandemia. Indo aqui com aspas. No tocante a Manaus, foram repassados recursos, foi prestado auxílio no envio de oxigênio, bem como foi enviada a equipe do Ministério da Saúde in loco para auxiliar na gestão da crise, continua Ives Gandra. E abre aspas novamente. Registre-se que os estados e municípios têm autonomia e competência para adotarem as medidas que entenderem necessárias para conter a pandemia. Não se pode igualmente imputar qualquer responsabilidade ao presidente por não ter decretado intervenção federal no estado do Amazonas, em face da crise de insuficiência de oxigênio, que hipoteticamente se daria com base no artigo 34. Assegurar a observância dos direitos da pessoa humana. Nesse caso, cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República representar e ao Supremo Tribunal Federal dar provimento autorizando a intervenção federal e não ao presidente da República. Então, mais uma narrativa sendo tecnicamente desmontada. Papel restrito da União. Em seu parecer, o jurista destaca que, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o escopo de atuação do governo federal durante a pandemia ficou limitado, cabendo a estados e municípios total autonomia para a definição de políticas públicas de enfrentamento do coronavírus. Tanto isso é verdade que na época que o STF determinou isso, a imprensa ficou toda alegrona, né? STF tira autonomia, tira poder, tira alçada do governo federal. Isso aí, todos os jornais fizeram uma baita de uma festa. Aspas aqui para o Dr. Ives Gandra. O papel da União no combate à epidemia ficou bastante reduzido, pois ficou consignado que a competência seria concorrente e que os estados e os municípios poderiam adotar a forma que desejassem para combatê-la, afirma Ives Gandra. Aspas. Transferiu-se a evidência, a responsabilidade direta do combate àquelas unidades federativas, passando a ser supletivo o combate pela União. Não mais formuladora do planejamento e da promoção da defesa contra a calamidade pública, mas acolitadora das políticas que cada unidade federativa viesse a adotar
na luta contra o flagelo. Engraçado que na época que o Supremo tirou esses poderes do governo federal, que a imprensa ficou comemorando, né, porque enfraqueceu o Bolsonaro, hoje elas se esquecem disso. Ah não, o que o STF fez não foi bem isso, e começam a criar narrativas. O Ives Gandra, que, de novo, participou da elaboração da Constituição, ele sabe exatamente o que está falando, está rebatendo aqui tecnicamente. Quem pode denunciar o presidente? Ives Gandra também ressalta que não cabe à CPI, mas unicamente ao Ministério Público Federal, a eventual apresentação de denúncia contra o presidente da República por crimes comuns. Aspas, compete privativamente ao Ministério Público, no caso, o Procurador-Geral da República, promover a acusação do presidente da República pelo cometimento de infração penal comum, cujo julgamento será feito pelo Supremo em face do dispositivo do artigo 129, blá, 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 da Constituição Federal. Participar de evento público não é crime. Respondendo a outros questionamentos do líder do governo no Senado, o jurista afirma que, ao contrário do que alega a cúpula da CPI, a simples participação de Bolsonaro em eventos públicos não configura uma ação criminosa. Aspas, a participação do presidente em eventos públicos não configura a prática de crime previsto no artigo 263 do Código Penal, consistente em expor a vida e a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Em nenhuma dessas ocasiões se mostra possível identificar o elemento dolo na conduta do presidente, nem o viés de promover reuniões com o objetivo precípuo de colocar em risco a vida e a saúde de outrem, afirma. Igualmente, não se pode inferir se as pessoas que se encontravam nos eventos públicos já estavam imunizadas, vacinadas ou testarem negativo para o exame. De outra parte, o tipo penal previsto, a despeito de mencionar qualquer pessoa, exige que haja uma vítima determinada, o que é impossível nessa hipótese. Tratamento e é espaço COSSE, né? Tem que evitar essa palavra para a gente não ser censurado, e a autonomia médica. No parecer, Ives Gandra também refuta a acusação de que Bolsonaro teria cometido o crime de exercício ilegal da medicina. Por exemplo, o tratamento, enfim, que eu não vou falar, vocês já sabem o que é. Pelo contrário, todas as manifestações e atitudes do presidente da República se pautaram em estudos científicos no parecer número 4 de 2020 do Conselho Federal de Medicina e no princípio da autonomia do médico para, no caso concreto, prescrever o medicamento que entender mais eficaz, desde que com a anuência do paciente. Com relação à negligência, outra acusação feita por integrantes da CPI de negligência ao supostamente ter demorado para comprar vacinas da Pfizer não se sustenta juridicamente, segundo Ives Gandra Martins. De acordo com o jurista, aspas, não houve negligência, mas sim o necessário cuidado em face da legislação sobre licitações e contratações então vigentes. Cabe lembrar que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em sua redação atual, determina que se levem em consideração as consequências práticas da decisão e especial cuidado com peculiaridades do caso. Seguindo ainda aspas para o Ives Gandra. Na verdade, o suporte legal para a contratação surgiu apenas com a promulgação da Lei 14.125, de 10 de março de 2021, que estabeleceu medidas excepcionais para a aquisição de vacinas, entre as quais o pagamento antecipado e a não imposição de penalidades ao fornecedor. Além de Ives Gandra Martins, assinaram um parecer Adilson Abreu Dallari, Samantha Meyer Marques e Dirceu Torrecilhas, acho que assim fala, Ramos. Então, pessoal, Ives Gandra, respeitadíssimo jurista, independente de ideologia, ele é super respeitado. E ele está rebatendo todas as, na minha visão, narrativas da CPI. Porque, de novo, eles, na minha interpretação, eu não vejo que eles de fato querem investigar nada, porque se quisessem, de novo, investigariam os desvios do dinheiro federal, porque a gente está falando sempre do dinheiro federal, que o governo Bolsonaro deu para os estados. Então, se a origem é federal, eu já li em diversas reportagens que, sendo federal a origem do dinheiro, a CPI poderia sim investigar dentro desse escopo do dinheiro federal os desvios que houve nos estados, mas não quis. Consórcio Nordeste não quiseram investigar.
Então, a minha interpretação é essa. Eles, na real, dane-se se teve corrupção ou não. Porque se estão fechando os olhos para a corrupção dos estados, considerando que a origem do dinheiro é origem federal, então que preocupação é essa com o desvio de dinheiro público? O que eles querem é criar narrativas para enfraquecer o Bolsonaro e, em parceria com parte da imprensa que fica reverberando essas narrativas, prejudicar eleitoralmente mesmo o Bolsonaro para o ano que vem. Essa é a minha interpretação, esse é o meu ponto de vista. E é sempre muito importante quando narrativas são desmontadas por pessoas tão respeitadas e com embasamento jurídico, como foi o caso agora do parecer aqui do Ives Gandra. Então, pessoal, é isso. Compartilhem o vídeo, vamos mostrar para as pessoas que sim, tem narrativas na CPI, sim, existem juristas renomados que não é só o Ives Gandra, que nem aqui assinou o Adilson Abreu Dallari e mais 3. Então não é brincadeira, realmente um jogo político. É jogo político visando o ano que vem as eleições, é simples assim. Compartilhem o vídeo, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.